Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Trichuris trichiura, um gel euminto tão comum em países pobres, né, subdesenvolvidos e em regiões tropicais e subtropicais, quanto alguns outros gel eumintos, como por exemplo o ascaris, os ancilostomídeos. Eles são nemateumintos do intestino grosso do homem, especialmente as porções finais do intestino grosso, como seco, apêndice, e as fêmeas são ovíparas, quer dizer que elas eliminam ovos, e os ovos, para se tornarem larvados, né, precisam passar pelo ambiente, com boa oxigenação, boa umidade, boa temperatura. Eles se tornam efetivos, então, ali no solo, no ambiente externo. Os vermes adultos são pequenos, embora possam ser observados a olho nu, né, eles têm 2 a 5 centímetros e têm uma aparência de chicote. O verme que a gente observa aqui no slide é uma fêmea. A parte anterior desses vermes é delgada e a parte posterior é mais fusiforme. Eles são dioicos com dimorfismo sexual, quer dizer, você tem macho e fêmea, isso é o que representa ser dioico, e dimorfismo sexual, que eles apresentam diferenças morfológicas relacionadas ao sexo. Então, macho e fêmea, eles são morfologicamente diferentes. O único hospedeiro é o homem e os vermes são eliminados em torno de 3 anos. Com relação à classificação taxonômica, também é um asqueuminto, da classe Nematoda, da ordem Trichuridae, família Trichuridae, gênero Trichuris, e a espécie, como nós falamos, é Trichuris trichiura. Com relação ao dimorfismo sexual, os vermes, eles são delgados na sua porção anterior, né? A porção anterior deles é essa parte mais fininha, e a posterior é a porção mais fusiforme, mais grossa também desses vermes, tá? As fêmeas, elas têm a parte posterior mais afilada, como observado aqui, tá? Que termina em cloaca. E o macho, ele tem a parte posterior recurvada ventralmente. Inclusive apresenta espículo, uma bainha que reveste esses espículos, tá? Que é a bainha do espículo. Eles vivem em torno. Como na maioria dos nemateumintos, a fêmea é maior que o macho. A gente observa então a parte delgada, onde tem uma boca bem simples, o esôfago e daí o intestino. Os órgãos sexuais também são muito rudimentares, muito simples, né, apresentando apenas um ovário, útero, vagina e aí a abertura externa, que é a vulva, de onde saem os ovos, né? A vulva se encontra mais ou menos na metade do corpo do animal, mais ou menos entre essa transição entre a parte delgada e a parte mais larga. Com relação ao macho, na porção anterior mais delgada, a gente encontra a boca também, com lábios simples. Ele apresenta também um testículo e a cloaca na sua porção final. Lembrando que o espículo, ele é revestido por uma bainha, tá? Essa bainha, inclusive, tem espinhos. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Aqui os vermes, observem que a gente consegue claramente ver os vermes a olho nu, eles têm mesmo essa aparência mais rosa, tá? Aqui é a porção posterior de uma fêmea com o reto e o ânus e a porção posterior do macho. Aqui a gente vê a dupla, né, dos espículos revestido por essa bainha delicada e com espinhos na sua porção mais externa, né? Uma bainha com espículos, uma bainha com espinhos. O ovo, ele tem esse formato interessante, né? Muitos dizem que ele se assemelha a um ovo, assemelha-se a um barril. São ovos operculados, quer dizer, apresentam 2 aberturas laterais, tá vendo? Esses são os opérculos, é por aqui que a larva sai, no momento em que ela já é ingerida, né, pelo indivíduo, pelo hospedeiro. E quando os ovos são eliminados, eles são eliminados assim, com uma massa germinativa no seu interior. Após 14, 21 dias, mais ou menos, no ambiente externo, esses ovos se tornam infectivos. E as fêmeas, elas podem liberar de 2.000 a 10.000 ovos por dia. Aqui é apenas uma comparação entre os ovos de ancilostomídeo, que é o número 2, e os ovos de Trichuris trichiura. Então a gente vê como morfologicamente eles são muito diferentes.
Vamos ao ciclo de vida do tricores. É um ciclo muito simples, um ciclo monoxeno, em que o homem é o único hospedeiro. Então, o homem se infecta através da ingestão de água ou alimentos com os ovos larvados, né, os ovos já infectivos. No intestino delgado ocorre a eclosão da larva e ela é levada pelo peristaltismo até o intestino grosso. Lá ela penetra em glândulas da mucosa, permanece ali mais ou menos por uns 2 dias, onde inclusive sofre mudas, e depois disso ela vai para a luz do intestino, fixa ali na luz do intestino e se desenvolve, né, ou machos ou fêmeas. Ocorre a reprodução sexuada, as fêmeas ovipõem ali e nas fezes saem os ovos não embrionados, já que nós falamos que as fêmeas são ovíparas, tá? Os vermes adultos, gente, lá no intestino grosso, eles ficam aderidos à mucosa e eles se alimentam do material que tiver ali, tá? De material semidigerido, digerido. O período pré-patente da tricoríase, ou seja, do momento em que eu estou ingerindo o ovo até o momento em que eu observo ovos nas minhas fezes, é de 70 a 90 dias. Vamos à patogenia da tricoríase. Em geral, a tricoríase é muito benigna. Então, a maioria dos indivíduos são assintomáticos, especialmente quando tem uma baixa carga parasitária, tá? Naqueles indivíduos mais sensíveis e também muito dependente do número de parasitos que ele apresenta, ele pode ter irritação de terminações nervosas do intestino grosso, que é basicamente uma hipersensibilidade aos produtos que o ominto está liberando, e pode apresentar o prolapso retal, é um intenso peristaltismo, né, em virtude da grande quantidade de vermes. Mas no geral ele causa pouca inflamação, mesmo vivendo aderido ali à mucosa, pouca inflamação, e nos indivíduos sintomáticos pode causar nervosismo, insônia, diarreia com ou sem sangue, perda de apetite, dor abdominal, retardo do crescimento e anemia. É uma parasitose muito comum em crianças e em adolescentes, tá? E está muito relacionada com os modos de vida da população mesmo. O contato com o solo, né? Por ser uma geomintíase, é justamente a falta de higiene, né? Mais essas precárias condições de saneamento básico também. Aqui é um relato de caso de uma tricoríase maciça que foi diagnosticada por colonoscopia. O indivíduo que vivia em área rural apresentava geofagia, que é o hábito de comer terra desde os 12 anos de idade, apresentava eosinofilia, diarreia com 4 a 5 evacuações ao dia e dor abdominal. Então a gente vê a quantidade de vermes no intestino grosso desse indivíduo, tá? Quantidade muito grande de vermes. Aqui demonstrando como ocorre o prolapso retal, lembrando que o prolapso retal ele é mais raro, ele acomete basicamente indivíduos que estão com uma altíssima carga parasitária, juntamente com que apresentam uma sensibilidade aos produtos do parasito. Parece que esse prolapso, esse aumento do peristaltismo, ele ocorre por uma irritação de terminações nervosas. É como se existisse uma hipersensibilidade aos produtos liberados. É possível, né? Inclusive, você determinar a intensidade dessa infecção com base no número de ovos por grama de fezes, né? Utilizando técnicas quantitativas. Mas para a rotina laboratorial mesmo, utilizam-se técnicas de sedimentação. As mais utilizadas são de sedimentação, sem dúvida. Bom, o peridomicílio é um local importante de transmissão em áreas de grande endemicidade. Estudos têm demonstrado isso, justamente porque o peridomicílio acaba tornando-se infectado se as pessoas não têm boas condições de higiene. No Brasil, ele é muito comum no norte do país. O clima favorece, a umidade, né, favorecem o desenvolvimento dos ovos. É frequente, mais frequente em áreas rurais. E as medidas de controle estão todas relacionadas à geomintíase, ou seja, o saneamento adequado, a lavagem dos alimentos, uso de água filtrada, higiene pessoal. E a população de risco, crianças em idade pré-escolar, escolar, e alguns estudos têm demonstrado que adolescentes também correspondem a essa fração da população que está sob o risco, tá?